De La Cruz, que ficou no hotel com febre, faz falta? Faz muita falta. A qualidade do jogador com a Arrascaeta e tal, é outro meio de campo. Agora, e o movimento de tirar o Pedro, eu não gosto tanto. O Flamengo cresce, mas não aproveita a oportunidade. O Flamengo perde intensidade, o Flamengo parecia meio desconectado do jogo. Algo que me chamou a atenção, muitos torcedores do Flamengo, depois do jogo, reclamando, dizendo que o Tite retranqueiro. Fala torcedor, seja bem-vindo ao canal Tradição Flamengo. O corte de hoje é da galera do programa F360. Já quero deixar os créditos para eles aqui, o link vai estar na descrição. E bora ver o que a turma do Abel Neto falou sobre o jogo de ontem do Flamengo. Brincadeiras à parte, Tite falou depois do jogo, vamos lá. O futebol, às vezes, ele te apresenta diferentes etapas. Se tivesse feito o Milionários o gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que botou volume e criou oportunidades, principalmente em bolas alçadas pelo lado, nós estávamos com dificuldade em fazer esse bloqueio com os dois atacantes centrais. E um erro, às vezes, excessivo de passes nossos, que não dava a condição de nós trabalharmos, acionarmos os homens da frente com a melhor qualidade. Voltou no segundo tempo aí bem melhor. Aí, quando teve a superioridade, fez o gol. E aí o futebol, ele tem esses detalhes todos. Com o jogo dominado, com a possibilidade mais próxima de fazer o segundo gol, toma um contra-ataque ou toma uma jogada individual. Talvez por alguns momentos perdimos o tempo da bola. Isso é o que mais complica aqui. Faz parte do futebol. A gente tem que se adaptar rápido a isso. Mas já aconteceu agora, levantar a cabeça para a gente semana que vem tem um jogo muito importante em casa e tem que pontuar com 3 pontos. Infelizmente, foi um resultado, um empate, a gente veio pensando na vitória, Fico feliz pelo gol, mas triste pelo resultado, Claro que não é um resultado muito ruim, fora de casa, na altitude, uma bola muito rápida durante o jogo, é muito diferente do que a gente está acostumado, mas eu trocaria esse gol pela vitória, sem dúvida nenhuma. Mas continuar com o pensamento positivo, a gente vem vivendo um começo de ano muito bom. Claro que a gente está cada dia evoluindo mais e espero que a gente possa continuar com esse pensamento positivo. E aí a gente tem o grupo do Flamengo, além do Milionários, o adversário de ontem, Bolívar e Palestino, que jogam hoje, E o próximo adversário do Corinthians do Flamengo é o Palestino, semana que vem, jogando em casa no Rio de Janeiro, no Maracanã. Vamos à Colômbia? Paulo Calçade está lá, acompanhou o jogo e vai trazer para a gente o que só ele viu, o que só quem estava acompanhando em loco viu, as suas impressões, o quanto também a altitude de Bogotá pode ter atrapalhado o Flamengo ou não. Sua análise do que aconteceu ontem em Bogotá. Muito bom dia, Paulo Calçade, bem-vindo. Olá, Abel, olá, companheiros. Olha, Abel, assim, pra gente, não tem a altitude, não teve nenhuma interferência muito forte no meu comportamento aqui. Até porque eu não tô correndo, eu tô na maciota. Tô aqui. O que tem acelera um pouquinho, às vezes, a tua respiração, porque você tá buscando o oxigênio, E não é que ele não vem. Numa altitude de 2.600 metros, como essa daqui, a capacidade do atleta de absorver oxigênio diminui em 25%. Aí são dados da ciência e eles têm para cada altitude qual é o dano que causa. Por quê? Porque a gente está mais alto, a pressão parcial de oxigênio é menor, então a captação disso também é prejudicada. Então você vai buscar para poder, numa ação de resistência, quer dizer, provas mais rápidas. Até ontem dei esse exemplo. Se você estivesse numa prova de 100 metros rasos, provavelmente você baixaria seu tempo, tá? Se você estiver nos 10.000 metros, tem que ter resistência, o seu tempo não vai ser o teu tempo normal, ele vai ser mais alto. O jogo de futebol, você tem ações curtas, ações mais demoradas e uma ação maior que dura 90 minutos. Então, qual foi o grau de interferência no jogo do Flamengo? Porque que o Flamengo não jogou bem, que o Flamengo foi mal, em função daquilo que a gente tinha como expectativa, em função de 2024 do Flamengo, a gente ficou decepcionado, porque o Flamengo não jogou bem. O Flamengo realmente teve uma queda de rendimento enorme. Agora, qual foi o grau de interferência em cada jogador? Porque interfere individualmente.
Você não é uma interferência coletiva apenas. Cada um sente de um jeito. O Tite falou agora pra gente, o time melhorou no segundo tempo. Sabe qual foi a melhora? A entrada do Alan. Ele no lugar do Igor Jesus perdia bolas, não conseguia recuperar. O passe no meio de campo do Flamengo estava bem prejudicado. O Flamengo precisa do passe porque ele acessa o trio atacante que empurrava a defesa para trás, e essa era a ideia, né? Com Cebolinha, Bruno Henrique e o Pedro, você coloca na última linha do adversário e vai empurrando, e vai levando ela para trás. E analisando o Milionários ele vai se espaçando, ele vai deixando esses espaços. Então o meio de campo do Flamengo tinha que ter mais qualidade no passe, justamente para acessar esses espaços que eram criados, e não tinha. Isso não aconteceu. Com o Alan, as coisas mudaram. O jogador entrou como se não tivesse problema nenhum, né? Recuperando bolas, conectando a Arrascaeta com o Pulgar. Ele entrou muito bem no jogo. E isso mudou o Flamengo, que aí não conseguiu resistir até o final com a vantagem. E é aquela vantagem que todo mundo sonha, né? Você tem um pênalti, o adversário expulso, você faz o gol, você tem uma vantagem numérica dentro de campo e no placar. Só que o que não deu tempo de consertar, Abel, o Emerson Rivaldo é o jogador mais rápido que tem o Milionários. Quando ele vai para o campo, significa velocidade em cima de um lado que não estava bem. Não estava bem o Cebolinha, não estava bem o Matias Vinha, e o Tite começa a aquecer o Ayrton Lucas. Quando o Ayrton Lucas vai para entrar, o gol já tinha saído a jogada de velocidade. Aí são coisas do futebol mesmo, aí não tem jeito. Começando com a Natália aqui, você tem uma visão diferente do que viu o Calçade? Você analisou da mesma forma o que aconteceu ontem? Não, o Flamengo teve dificuldades de defesa, principalmente no corredor, né? Em primeiro tempo, principalmente ali acelerando muito pelo lado direito, o Milionários teve oportunidades, porque quando recuperava a bola, muito em função disso que o Calçade traz, porque o meio de campo perdia muitas bolas e a entrada do Alan realmente potencializa. Depois a gente vai trazer, inclusive, uma tela mostrando o que muda na característica de jogo no meio de campo do Flamengo na primeira etapa e o Flamengo na segunda etapa. Então, você pediu? Bota. Você não pediu, você mandou, pô. A produção providenciou, foi atrás do que você pediu para enriquecer ainda mais a sua análise. Tá aí, Natália. O time a gente via que se concentrava puxando um pouco mais pelo lado esquerdo. A partir da entrada do Alan, o Alan faz uma movimentação em que libera um pouco mais o Pulgar. O Pulgar tem uma mudança de postura também no meio de campo. E o Alan é um cara mais combativo. Ao longo do segundo tempo, ele era um cara que chegava mais no meio de campo do Milionários, que teve até uma certa tranquilidade ali no primeiro tempo, né? Principalmente entre as duas linhas de marcação. Tinha sempre 2, 3 jogadores posicionados entre as duas linhas, meio de campo e a última linha defensiva do Flamengo. Então, o Flamengo consegue um equilíbrio maior de meio de campo, cresce um pouco mais nessa questão na segunda etapa, mas com muita dificuldade de cobrir essas laterais, de cobrir os jogadores que aceleravam pelo lado de campo. No primeiro tempo, o Bruno Henrique não foi muito bem pelo lado em que ele começa jogando. Depois o Tite tenta mudar o Cebolinha e o Bruno Henrique para ver se gerava uma dinâmica diferente. E o Flamengo cresce, mas não aproveita a oportunidade. O Flamengo perde intensidade, o Flamengo parecia meio desconectado do jogo. Óbvio, o trio ofensivo é um absurdo, mas em dados momentos o Bruno Henrique começa a entrar para uma faixa central, principalmente quando ele tira o Pedro, e aí você tem o Luiz Araújo jogando pelo lado, mas de fato não foi um tempo. A gente tem que colocar um asterisco em relação à altitude, sim, por mais que não seja uma altitude tão considerável. O Calçade traz os números, menos de 25% da capacidade de você armazenar ali oxigênio, mas foi um Flamengo que deixou a desejar, com um a mais, com o placar à frente, o movimento de tirar o Pedro, eu não gosto tanto. Eu acho que o Pedro é um cara que lá na frente ele pode talvez segurar uma bola para o pivô ali. A gente tem algumas alternativas que poderiam, né, o Tite ter pensado de uma outra forma, mas o grande acerto do Tite foi a entrada do Alan e o grande erro foi ter demorado para mudar ali, principalmente o lado esquerdo. O Vina não fez uma boa etapa. Calçade, o que você achou da troca do Tite tirando o Pedro? Eu achei que seria a terceira opção, né, naquele momento, né? Não estou dizendo que é o que ele deveria fazer ou não ter feito. Porque eu acho que tem uma questão. Primeiro, o Tite disse que
9 jogadores chegaram com algum tipo de probleminha para o jogo. 9 é um número alto. Qual é que tipo de problema, o grau disso, quanto interfere no jogo? Isso eles não vão passar nunca. E também não vão falar isso antes do jogo, não vão dar munição para o adversário. As trocas são feitas, eu vejo assim, dessa forma, muito que aconteceu já, da temporada que o jogador carrega nas costas, e ela não é grande, ela é curta, e muito daquilo que vem pela frente. O Flamengo vem com uma quantidade de jogos em 60 dias que é absurda. Então, às vezes ele está fazendo a gestão do tempo. E o Bruno Henrique, no Flamengo, ele vai jogar muito por dentro. Isso a gente tem visto e vai ver mais. O que, para mim, na minha visão no jogo, faltou foi uma percepção tática do Flamengo em reagir rápido ao fato que eu vou colocar aqui, e aí a questão física para desempenhar taticamente aquilo que precisa ser feito. Qual é a percepção? O time do Milionários colocava 2 homens na área, né? 2, era o Castro e o Jordana, então 2 centralizados, McAllister, camisa 14, pelo lado esquerdo, em cima do lado direito do Flamengo, e o Catanho no lado direito. São meias, não são atacantes de 1 contra 1, não são caras de velocidade. Então, que movimento eles faziam? Teoricamente, esses caras estão sendo marcados, podem ser marcados, né? Dependendo se o lateral baixou ou não, para o Bruno Henrique e Cebolinha. Esses jogadores faziam um movimento de ir para as costas dos volantes do Flamengo, do Pulgar e do Igor Jesus no primeiro tempo. Eles iam para as costas, eles saíam do lado e iam para dentro. E os laterais ficavam no corredor. O que precisava acontecer? Cebolinha e Bruno Henrique ficam nos laterais e a marcação lá no centro do campo é feita pelos companheiros. O Bruno Henrique acompanhou o Catanho na jogada da bola na trave, no poste, foi o poste esquerdo do Rossi. Nessa jogada, o Bruno acompanha o Catanho e o lateral fica livre. Aí o lateral fica livre para cruzar. Então, sim, esse movimento tático aí é mérito do Milionários e o Flamengo que devia ter percebido isso e os jogadores poderiam ter sido orientados. Olha, a hora que o meia for para dentro, você não vai. Você fica no lateral se ele baixar. E os laterais baixavam o tempo todo. Então ficavam 2 laterais abertos, dando amplitude, 2 meias nas costas dos volantes e 2 atacantes dentro da área. Nesse foi o pior período para o Flamengo. Até porque choveu muita bola na área e o time se complicou. Prates tinha pedido, foi uma tem tela? Imagem, acho que sobre isso, para ilustrar uma imagem? o Calçade, que é o lance da bola na trave do Castro. Vamos de cabeça, acompanhar, né? então. Como que o Milionários coloca os laterais muito abertos e complica muito para a marcação do Flamengo. O Flamengo, no primeiro tempo, também sofreu muito com isso. Entre os muitos sofrimentos do Flamengo no jogo, esse foi um que chamou muito a atenção. A gente tem uma imagem aí do lance que o Calçade destacava da cabeçada do Castro na primeira etapa. Temos a imagem, Pedro Ferrari, amigo? Ou não temos? Então, enquanto eles preparam a imagem, algo que me chamou a atenção, muitos torcedores do Flamengo, depois do jogo, reclamando, dizendo que o Tite retranqueiro, estava ganhando de 1-0, estava muito feliz e tal. Esse lance aí. Eles alongavam muito os lados do campo. Né? Esse é o lance, né? 36 do primeiro tempo, né? O Vasquez, que foi expulso no segundo tempo, ele começa a jogada, né? E a gente percebe, ó, tá o Alfonso, lateral direito, bem aqui na linha lateral, com o pé na lateral. E o Flamengo tem uma dificuldade muito grande porque fica preocupado em tentar conter o espaço, a bola pelo centro do campo. Os laterais muito abertos complicavam muito o jogo do Flamengo, né? O Gameiro trabalhou muito bem ontem. O Milionários fez os jogadores do Flamengo, que são atacantes, para se preocuparem a marcar. Então, Bruno Henrique, Cebolinha, Pedro, eles muitas vezes apareceram no jogo muito mais para tentar correr atrás de quem tinha a bola do que propriamente eles com a bola para fazer o Milionários correr atrás. Foi algo que chamou muito a atenção. Mas também não teve tantas chances de gol assim, o Milionários, né? Mas controlou o jogo da maneira que ele queria. Não, porque Bel. tecnicamente... Eu acho que isso chamou a atenção. Não. Se você parar para pensar em chances criadas, não. Mas a partir do meio do primeiro tempo, como destacou o Calçade, o jogo ficou muito sob controle do Milionários. E o Flamengo perdeu o controle, perdeu as rédeas da partida. O pessoal está cornetando essa questão do Tite, satisfeito com o resultado, mas isso não tem a ver com os últimos minutos do jogo. A gente está vendo aí a bola na trave no primeiro tempo. Sim. O Flamengo vai tomar um gol mais para o fim do jogo, a jogada pelos lados. Então não é só uma questão daquele tempo final, as pessoas estão simplificando, né? O Tite responde na coletiva, porque ele tirou o Pedro e colocou o Luiz Araújo, foi isso? Isso. Ele disse, não, isso não é retranca.
Ele ainda colocou assim... Coloca um jogador de velocidade. Ele falou assim, eu fiquei com 3 jogadores de velocidade, que foram o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Ele terminou o jogo com esses 3. Exato. Então ele, pelo menos ele justificou assim. Não sei se você concorda com essa... Ou se você entende essa explicação do Tite, Calçade. Olha, quando você tem altitude envolvida na parada, mesmo que seja 2.640 aqui, não é 3.600, até porque acende o sinal de alerta para La Paz, né? Se 2.600 a coisa não foi boa, 3.600 não vai ser, né, aquela maravilha. Então vamos ver o desempenho lá no outro jogo. Mas quando tem altitude envolvida, você não vai ver ninguém, nenhum clube brasileiro, argentino, qualquer um, chegar aqui valentão. Tô no Valentão, vamos lá, dá teu jeito, não vou fazer isso nunca. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá vendo Flamengo e Nova Iguaçu no sábado. Olhando o Cebolinha em determinado momento, o Tite gosta de jogar como? Como é o Tite? O Tite, quando foi campeão da Libertadores, foi campeão com uma das melhores defesas da história, tomou 4 gols e terminou invicto. Então, esse padrão ele pode ter no Flamengo, ele tem time para isso. Como é que ele joga a defesa do Tite? Ele joga com a defesa, a linha de 4 muito bem estruturada e muito estreita. Você não vai ver a linha de 4 aberta, cheia de espaço, não. Ela joga estreita, lateral perto de zagueiro aqui. Então no sábado, contra o Nova Iguaçu, a linha estava lá estreitinha, Nova Iguaçu atacando. Aí quem está marcando a jogada na beirada do campo? O Ayrton. Era Ayrton Lucas lá fechado, na zaga. Era o Cebolinha. O Cebolinha baixou na altura da linha defensiva, marcando Cebolinha. Tá? Ontem, uma jogada de contra-ataque do Flamengo. Até porque os retornos do Cebolinha foram lentos. O Cebolinha, aparentemente, para quem está vendo o jogo, assim, o Cebolinha sofreu com altitude. Aparentemente. Não estou lá dentro da pele de Cebolinha para dizer, mas não era o mesmo jogador. Não era o mesmo jogador. E eu não acredito que o jogador veio aqui para... Tô nem aí, Libertadores. Não. Isso aqui é Libertadores. O cara tem que ter uma outra forma de encarar o jogo. Teve um contra-ataque, uma bola puxada pelo Pedro e pelo Bruno Henrique pelo lado esquerdo. O lado direito, onde estava o Cebolinha, eles estavam invertidos. O Cebolinha tinha um corredor, estava vazio. Normalmente, o que o Cebolinha vai fazer? Ele vai sair na maior velocidade, que é o que ele tem, para ser o jogador do lado direito, enquanto a jogada ocorre do lado oposto. Uma possibilidade de finalizar e fazer o gol. O Cebolinha estava na altura de meio de campo. O Cebolinha olhou, parou e manteve a posição dele. Ele não deu esse pique. Ele não deu um pique de 50 metros, porque são 50 para ir, 50 para voltar, né? Ele falou, fiquei. Calma. Então, são coisas que você vai vendo no jogo, você fala assim, peraí, o cara está preocupado, está interferindo. O rendimento dele não é o mesmo. Mas aí as trocas a gente vai ver muitas. E o Flamengo, se a gente pegar o banco do Flamengo, gente, só o banco do Flamengo, assim, só a folha de pagamento do banco do Flamengo é um negócio assim que é quase todos os times da Libertadores da América, porque ele tem um poder técnico muito grande. Agora, De La Cruz, que ficou no hotel com febre, faz falta? Faz muita falta. A qualidade do jogador com a Arrascaeta e tal, é outro meio de campo. Agora, o Abel, outro sinal de alerta. Vem Copa América aí. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta convocados. Uma situação que pode ocorrer, acredito que vai ocorrer. Como é que faz? É outro meio de campo. É outro time também. Você não vai ter um cara igual a Arrascaeta no banco, igual o De La Cruz, aí já é demais. Então, são problemas que o Flamengo vai ter que lidar, e todos os outros, mas ele tem mais jogadores de seleção, e seleções fora, não são do Brasil, seleções da América do Sul, então isso vai pesar numa fase importante no Campeonato Brasileiro. É isso que, né, é esse desafio que está aí na frente do Tite, e para os jogadores também até a Copa América. Tem muita coisa por aí. Não vai ser difícil conviver com esse calendário, mas todo mundo já sabe e aceita. Você falou Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, podemos acrescentar aí Varela, Matias Vinha, Fabrício Bruno, talvez Ayrton Lucas. Todos esses aí vão para a Copa América também. E se o Pedro continuar fazendo gol à torta talvez Pedro. Não dá para descartar. Todos os setores. Você citou todos os setores do time. Só não citou o gol.
Mas tem lateral, tem zagueiro, tem meia, tem atacante, é outro time. Infelizmente, time que contrata bons jogadores, jogadores de seleções, ele acaba sendo castigado porque o campeonato não para, né? Quando tem uma competição como a Copa América. Infelizmente. E aí não vai ser só o Flamengo, vários times vão sofrer. A fama de retranqueiro do Tite sempre foi uma pedra no sapato do treinador, e vez ou outra esse assunto é destaque. O Flamengo fez uma partida ontem que deixou a desejar para a torcida, mas agora o foco é se preparar para a final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. A próxima partida do Flamengo também na Libertadores é contra o Palestino e vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, trazendo um pouco mais de tranquilidade para o elenco e para o treinador Tite em relação ao desafio da altitude. Já se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para não perder mais conteúdos como esse.